O elemento galho, utilizado no semicondutor arseneto de galho, tem uma massa atômica de 69,72 unidades de massa atômica. Existem apenas dois isótopos do galho, o galho 69, que tem 68,9257 unidades de massa atômica, e o galho 71, com a massa de 70,9249 unidades de massa atômica. A questão pede para a gente quais são as abundâncias isotópicas do galho. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa saber primeiro como se calcula uma massa atômica média. A massa atômica média, no caso dessa questão, que existem apenas dois isótopos, vai ser a soma da abundância isotópica do primeiro isótopo multiplicado pela massa desse primeiro isótopo, somado com a abundância isotópica do segundo multiplicado pela massa do segundo. Se tivesse mais isótopos, a gente ia fazer essa mesma fórmula aqui, só que para frente. Certo. Então aqui, para a gente começar o raciocínio, a gente tem que saber aqui, né, uma coisinha boba. Essas abundâncias isotópicas, elas são dadas em um número decimal, sem dimensão, assim, sem unidade. A massa média é dada em U. A abundância, essa taxa, esse decimal não tem unidade, e as massas todas em U. Então, o resultado final da massa média, a unidade é a unidade de massa atômica, como deveria ser. Então, se a gente sabe que a soma das abundâncias isotópicas de todos os isótopos deveria ser 100%. E 100% é 100 sobre 100. Transformando essa notação para fração, a gente tem 100 sobre 100, isso aqui vale 1. Significa que tudo isso vale 1. A soma das abundâncias isotópicas, então, tem que ser igual a 1. Certo? E se a abundância isotópica 1 é verdade, ou seja, se a gente tem a abundância isotópica 1, eu consigo descobrir a segunda a partir da primeira. É só fazer isso aqui, não dá para pegar na tela. É só isolar a segunda abundância isotópica, fazer 1 menos a primeira, né? Então, sabendo disso, não sei se está fazendo tanto sentido, a gente segue para frente. Certo. Então, para que eu não faça uma equação gigante, que vai ser, porque os números são compridos, escrevendo sempre a notação A e 1, né, abundância isotópica 1 e abundância isotópica 2, eu vou chamar a abundância isotópica 1 de X, e eu vou fazer esse cálculo agora em termos de X. Certo? Nós tínhamos visto que a massa atômica média, o exercício deu 69,72 unidades de massa atômica, só foi substituído. A abundância isotópica 1 eu chamei de X, então é X vezes a primeira massa do primeiro isótopo, que é 68,9257. E a abundância isotópica do segundo. A abundância isotópica do segundo, eu tinha visto que era 1 menos a abundância isotópica do primeiro. Só que a abundância isotópica do primeiro eu chamei de X. Então, a abundância isotópica do segundo é 1 menos X, pela massa desse segundo isótopo. E aqui é só continha, a equação do primeiro grau. A gente vai aplicar a propriedade distributiva aqui, 70,9249 vezes 1 e vezes menos x. Aqui só repete e depois a gente joga
cada um desses termos aqui, a gente isola o x no primeiro membro, faz essa subtração, vai dar um número negativo, coloca no primeiro membro, ele torna-se positivo, e traz esse 69,72 para subtrair esse 70,9249. Fazendo isso, a gente encontra 1,9992x dividido por 1,2049. Então a gente tem aqui que a nossa abundância isotópica 1, que chamamos de x, é esse número por esse número, que é isso aqui. Essa é a abundância isotópica do primeiro isótopo, né? O galho 69. E agora, para eu descobrir a abundância isotópica do segundo, nós tínhamos visto que a abundância isotópica do segundo é 1 menos o primeiro. Como o primeiro é 0,6026910754, eu subtraio esse valor de 1. E essa é a abundância isotópica do segundo isótopo, o galho 71. Certo? Então, esses são números decimais. Se eu quiser tornar eles taxas, frações, eu tenho que a abundância isotópica do primeiro e do segundo, respectivamente, 60,3% e 39,7%, certo? Eu não usei análise dimensional aqui, eu só comentei, porque essas abundâncias sempre vão ser aqui sem dimensão, e as massas sempre vão ser unidade de massa, então essa massa atômica média sempre vai ser uma massa, e isso aqui sem unidade. E aí quando eu passar para a porcentagem, que eu coloco esse porcento aqui, certo? Eu também não usei algarismo significativo aqui, a questão não pediu, é legal que colocasse, né? Mas eu não o fiz.